queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em sua casa para juntos estudarmos um pouco mais o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Narra a dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, que a sua primeira infância foi de muitos infortúnios, por conta do mau uso do livre-arbítrio que houvera feito. Mas ela também nos diz que grande parte desses infortúnios era por conta das suas lembranças da existência anterior. Isto a torturou muito, especialmente na primeira infância, quando ela, com 4, 5 anos de idade, recusava-se a pedir a bênção ao seu pai, porque aquele não era o seu pai. Meu pai é este. E todos olhavam para o nada. Não tinha ninguém, apenas ela via o seu pai da existência anterior, o Charles. E isto foi muito difícil. Imaginem uma criança com 5 anos de idade, que ao ir banhar-se pedia um vestido de seda com 1000 detalhes, que não existia naquela casa pobre do interior. Dizia que era para preparar a carruagem que ela precisava dar um passeio. Mas não existia carruagem. Via o palácio onde morava. E esta perturbação a incomodou durante muito tempo, porque ela se lembrava da sua encarnação anterior, quando foi filha de Charles, ou de Ramiro de Montalbán, conforme Charles registra no livro Sublimação. Ramiro de Montalbán era um médico, 26 anos, filantropo, mantinha um hospital de beneficência. Ramiro era noivo de Constância. E num certo dia, Ramiro, com Constância, iam para o teatro. E ao passarem por uma praça, Ramiro viu sobre um tablado uma cigana, jovem, 17 anos, que bailava. E ele chamou a atenção dele, aquela menina, e ele começou a ser atraído para ela. Constância logo enciumou-se. E ele logo disse: estou olhando para ela, não com os olhos de um homem para com uma mulher, mas com os olhos de um pai para com uma filha, ou com os olhos de um irmão mais velho para com uma irmã. Ramiro foi para o teatro com Constância. Mas quando voltou, resolveu parar novamente, contrariando o desejo de Constância. Desceu da sua carruagem. A essa altura, a Nina já não estava mais na praça, já estava na estalagem dos ciganos. Ele entrou naquela estalagem. E lá estava ela ainda bailando. Todos se espantaram. O grande Ramiro, num lugar tão humilde. Ramiro tirou a sua capa, foi até Nina, colocou a capa sobre ela, puxou-a para uma mesa, segurou na sua mão, percebeu que ela tinha febre, percebeu que ela estava tuberculosa, pois ele era médico. Deu-lhe de comer e disse para ela: agora você vai descansar. Amanhã mandarei os meus empregados virem buscar você para que você vá para o meu hospital. Nina era uma pessoa enjeitada. Ela foi dada aos ciganos pelos seus pais. Uma pessoa que nunca soube o que é ser amada. Foi prostituída. Engravidou, perdeu o filho. Uma vida de muita tristeza aos 17 anos de idade. E ela encontrou o Ramiro, encontrou um coração que se interessou por ela. Ramiro então mandou-a buscar, levou-a para o seu hospital.
Mas lá logo percebeu que era um caso grave. E passou então, levou-a então para o seu palácio. Constância não sabia, mas Nina foi hospedada no palácio de Ramiro, para lá ser tratada. E Ramiro precisou fazer uma viagem a Bruxelas. Mas Ramiro, meses atrás, havia participado de uma reunião de mesas que falavam. E lhe foi dito que uma grande surpresa ele teria na sua vida, pois reencontraria um coração muito amado. Tempo depois ele sonhou que encontraria em Madrid a sua irmã da encarnação passada. E Ramiro foi para Bruxelas, certo de que aquela Nina era a sua irmã que ele reencontrou. Mas Constância, motivada pelos ciúmes, expulsou Nina do palácio. E dado o rigoroso inverno, Nina veio a falecer. Ramiro, lá em Bruxelas, recebeu a visita de Nina. E disse, mas como pode? Se ela está em Madrid, como ela pode estar aqui? E pensou, então deve ser a sua alma. E percebeu que ela estava pálida, abatida, entristecida. Nada falou. Ramiro voltou para Madrid. E chegando lá, tomou ciência de toda a tragédia. Nina havia morrido porque Constância havia expulsado do seu palácio. Ramiro desfaz o seu noivado e tempo depois vai para Paris, para uma grande viagem a Paris. Chegando lá, ele vai a uma reunião de intercâmbio com Alain e recebe uma mensagem de Nina. Nina vem e lhe diz, sou eu sim, a sua irmã. Nina referia-se a Andréa de Guzman, irmã de Vito de Guzman, conforme está narrado no drama da Bretanha. Sim, sou eu, sua irmã, aquela que suicidou-se, aquela que deve muito, e preciso voltar ao corpo. Preciso que você me receba como filha. E ele disse, mas como? Para isso eu preciso primeiro arranjar uma noiva. E ela disse, volte para Constância. Ramiro voltou para Constância e recebe como filha Leila, Nina que reencarnou. Leila, aos 15 anos de idade, se casa com o médico Roberto de Canalejas, especialista na tuberculose infantil. Logo tem uma filha, Lalita. E quando Lalita tinha 5 anos, Leila novamente se entrega aos instintos. Abandona o lar e vai em busca de aventuras. Roberto de Canalejas não resiste ao desgosto. Deixa-se contaminar propositadamente pelo bacilo de Koch. Acaba por contaminar também Lalita. Ambos desencarnam. Ele como suicida. E quando Leila, tempos depois, volta ao lar, encontra aquela tragédia formada, ela não resiste à culpa, ao desgosto, e sai pelas ruas de Lisboa, pois que agora moravam em Lisboa, procura uma ribanceira no Rio Tejo e suicida-se. Esta vida, a Dona Ivone Pereira se lembrava em detalhes. A vida de Leila. Também a vida de Nina. E isto a torturou por muito tempo. Ela precisava sair do inferno que ela havia construído para o céu construído também com suas próprias mãos. E nesta reencarnação redentora, ela o fez. Quando nós nos reunimos para lembrarmos da Dona Ivone, lembrarmos das suas lições, não é para nós a idolatrarmos, porque ela não ia ficar satisfeita conosco, ia ficar muito brava. Mas sim para que a gente tome no seu exemplo aquilo que nós podemos aplicar na nossa vida. Qualquer que tenha sido as faltas que já cometemos, qualquer que tenham sido as nossas encarnações passadas, com muitos erros que certamente temos, nós podemos nos recuperar. Em especial, como ela disse, se não fosse a doutrina espírita, eu estaria no manicômio,
estaria internada, enlouquecida. Deus dá a prova, mas Deus dá também os instrumentos. E ela já desde pequenininha conheceu o Consolador prometido por Jesus. E isso a fez se manter de pé para realizar essa bela obra que ela veio realizar, que no nosso entender era apenas trazer a memória de um suicida. E ela o fez muito bem. Mas além disso, ela ainda nos trouxe muito e muito mais. Então, a lembrança principalmente da sua vida passada, foi marca indelével na sua existência. Ela lembrava-se de Leila, lembrava-se de Nina, mas 6 existências foram narradas nas suas obras. Nós vamos ver no mesmo livro, Sublimação, ainda Lígia, que viveu no século I. Na trilogia, nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha, vamos ver Ruth Carolina, no século XVI, Berthe de Somerville, no século XVII, e Andréa de Guzman, irmã de Victor de Guzman, no século XVIII. E as encarnações, que tratamos na história de Nina e Leila no século XIX. A Dona Ivone diz, no livro Recordações da Mediunidade, mais uma vez lembrando que nós estamos aqui para pegar o que ela diz e trazer para as nossas vidas, é por isso que nós estamos aqui. Ela diz no Recordações o seguinte: na verdade, eu necessitava mais de tratamento físico com vistas ao sistema nervoso e psíquico, visando o suprimento de fluidos, do que de repreensões e castigos corporais, porque foi isso que ela teve. Levou muitas palmadas por não pedir a bênção ao seu pai. E teve então castigos corporais, e ela diz, mas o que eu precisava não era de castigo corporal, eu precisava de um tratamento físico, suprimento de fluidos, cujas razões eu não compreendia. Então ela não sabia por que apanhava. Por que apanhar? Se eu estou vendo meu pai, se ele está aqui. Se eu estou vendo meu palácio, está aqui. Eu estou vendo a minha carruagem, eu estou vendo meu vestido. Por que apanhar? No entanto, bastaria uma série de passes, frequências, reuniões de estudo evangélico e preces para que tão anormal situação declinasse. E muitas vezes nós recebemos na casa espírita pessoas com quadros semelhantes. Talvez nem sempre com recordações conscientes de vidas passadas, como a Dona Ivone tinha. Mas muitas das vezes as recordações inconscientes nos levam a depressões, a crises de pânico, a fobia, e nós não sabemos como tratar. A Dona Ivone está dizendo aqui como tratar. Frequências de reuniões de estudo evangélico, preces, para que tão anormal situação declinasse, e passes. Muitas das vezes recebemos na casa espírita pessoas com a mediunidade desequilibrada. Está aqui a receita. A Dona Ivone caracteriza-se pela sua fidelidade a Allan Kardec, pelo seu bom senso. Em tudo ela botava a mão no livro dos médiuns. Quando pediam para ela falar da mediunidade, ela falava, mas eu não tenho nada para falar da mediunidade, está tudo no livro dos médiuns. Na introdução do Recordações, ela diz isso. Mas ela diz, eu estou falando porque eu fui mandada. Meus guias mandaram. E eu cumpro. Ela era obediente. Mas ela dizia, eu não tenho nada para dizer além do que está no livro dos médiuns. Então, olha a nossa responsabilidade quando estudamos as obras da Dona Ivone, a nossa responsabilidade de sermos fiéis, de não nos desviarmos 1 milímetro sequer daquilo que foi trazido por Allan Kardec. Porque as invenções estão aí sempre no movimento espírita, não tenho dúvidas disso. A toda hora estão nos apresentando invenções. Mas se nós estudarmos como ela orienta, nós nunca seremos enganados. Porque vamos saber separar o joio do trigo. Chaves diz para ela, explica para ela o porquê desse sofrimento. Não deixareis que esqueça certos episódios por ti vividos na anterior existência, ou seja, na existência como Leila. Porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva.
dureza. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei. Charles fica do lado dela o tempo inteiro para que ela suporte. Ela diz que no ano de 1942, quando ela tinha, portanto, 42 anos de idade, ela entrou numa crise nervosa, como ela diz, num estado de coma, como se fosse um desmaio, e ficou por 2 meses. 2 meses. E nesses 2 meses, ela lembrava-se de tudo que aconteceu como Leila. Também como Nina, mas principalmente como Leila. Lembrava dos detalhes, que nós não vamos aqui ter tempo de narrar. Mas ela lembrava da sua chegada em casa, do que ela sentiu, quando ela decidiu alugar uma carruagem para ir para as margens do Rio Tejo, porque ela não podia ir com a carruagem dela. Né? Tudo que ela planejou, depois quando ela se afoga, o que ela sentiu, quando o corpo foi retirado, no sepultamento, ela lembrava de tudo, dos detalhes todos. Imagine o sofrimento de uma pessoa assim. E o Charles ali, dizendo para ela, é preciso isso para que você vença, para que você construa o céu que você precisa construir. E ela conseguiu. Nós vamos encontrar no mesmo livro, nós escolhemos alguns casos para a gente ilustrar os ensinos da Dona Ivone. Uma bela história intitulada O Testemunho, em que ela vai falar o testemunho que ela, como suicida, precisou dar quando ela vai até Petrópolis, no ano de 1935. Ela tinha 35 anos de idade. A gente tem que colocar tudo no tempo, porque a gente pensa na Dona Ivone, aquela madureza, aquela experiência, né? A gente está sempre vendo as fotos dela assim, mas ela foi jovenzinha, insegura, ninguém conhecia, ninguém sabia quem ela era. Aos 35 anos de idade, foi para Petrópolis. Ela diz assim, não sei nem por que eu fui lá. Foi se hospedar numa casa. E chegou lá, não conseguia dormir. Ouvia barulhos, ouvia gemidos. E foi para o quarto, começou a ler o Evangelho, e nada, tudo continuando. Começou a passar mal, pressão baixando, tonteira, dor de cabeça, não tinha dinheiro para ir no médico. Ela diz, me tratei com a água que eu próprio magnetizava. E assim, um belo dia, ela resolveu ir para o quarto do lado, que estava vazio, porque ali naquele quarto que ela estava, dormiam outras pessoas. E ela não conseguia dormir, estava incomodando as outras pessoas. Então ela passou a ir para o outro quarto e passou a ler o Evangelho diariamente. Ler o capítulo 6 do Cristo Consolador, as mensagens do Espírito de Verdade. E ela lia aquilo em voz alta, até que numa certa ocasião, ela já tinha ido visitar o sótão da casa. Chegou no sótão, as angústias aumentaram, a tristeza aumentou, crise de choro sem saber porquê. Até que numa certa noite, quando ela estava neste outro quarto, ela conseguiu vislumbrar no assoalho do sótão a imagem de um espírito. Era um homem louro, cabelos louros, barba loura, grande, forte, vestido com a camisa branca completamente aberta, desabotoada, uma calça de brim marrom apertada com cinto de couro. Ela narra todos os detalhes como ela via o espírito. E o espírito totalmente ensanguentado, como se tivesse desferido um tiro no coração naquele momento. E batendo as pernas e batendo os braços, o que fazia com que ela ouvisse aqueles ruídos que ela estava ouvindo todas as noites. Ela ficou nessa casa um ano. E ela disse então que precisava fazer alguma coisa. E ela orava por aquele espírito. E disse, preciso descobrir o que é. E foi conversar com o dono da casa. Quem foi que morou aqui antes do senhor? E o dono então falou, foi um construtor desta casa, um alemão, seu nome era Guilherme. E ele, há 10 anos atrás, suicidou-se com um tiro no coração no sótão. Então, tudo já estava esclarecido. E ela, sabendo do nome, passa a orar por Guilherme. Como ela estava sentindo todas as dores, ela acaba indo a uma casa espírita para tentar receber mediunicamente o Guilherme e aliviá-lo. Mas ela tinha 35 anos, ninguém sabia quem era Ivone Pereira.
Ela foi na casa espírita e ninguém, não deram a mínima atenção para ela. Ainda mais que ela chegou dizendo que precisava receber o espírito suicida que ela estava vendo. O que aconteceria se viesse uma pessoa que falasse para a gente, né? Perturbada. É o que, no mínimo, é o que imaginado. Né? Então, a Ivone não era conhecida. E ela voltou para casa e disse, eu já entendi. Esse problema é meu, eu tenho que administrar isso sozinho. E com meus guias, como ela sempre disse. Teve muita ajuda de Chaves nesse episódio, como todos os outros. E aí, então, ela passa a orar diariamente. Ela diz que visualizava Jesus com as mãos estendidas sobre aquele homem, e orava, e orava, e orava. Doutrinava, conversava com ele. Até que, alguns dias antes dela ir embora daquela casa, que chegou o tempo dela ir, ela diz que aquele espírito foi retirado. E ela foi embora. E Chaves, então, lhe deu a explicação do porquê de tudo isso. De Chaves. Também tu foste suicida, e como tal, muito fizeste sofrer a outrem. O suicídio é um atestado de fraqueza e descrença geral, de desânimo generalizado e de covardia moral. Seria necessário, pois, retribuísses ao outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. Ou seja, ela precisava passar pela prova de socorrer alguém, de resistir à tentação do suicídio, porque é isso que ela falava. Quando ela estava em contato com ele, ela sentia todas as dores, todas as angústias. E ela disse, se eu não me precatasse na oração, na ligação aos amigos espirituais, eu também cometeria o suicídio influenciada por ele, de forma inconsciente, involuntária. Era uma obsessão involuntária. Então ela teve que resistir. Como suicida que também foste, estarás ligada aos imperativos das consequências do ato praticado, e uma face de tais imperativos é a necessidade do socorro aos companheiros de infortúnio. E nós podemos trazer isso para toda e qualquer falta. Toda e qualquer falta que a gente tenha cometido, uma das partes para nós nos recuperarmos é nós socorrermos alguém com o mesmo problema. Allan Kardec diz no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que toda falta ela precisa passar por 3 fases para poder nós nos recuperarmos daquela falta. Primeiro, nos arrepender. Depois, expiarmos aquela falta. E depois, repararmos a falta. O arrependimento é o primeiro. É a gente cair na real, chegar no fundo do poço e ver, eu errei. A partir desse momento, nós já estamos na direção da recuperação. A expiação é quando nós vamos sofrer os males causados por aquele erro. Sejam os males físicos, sejam os males morais. E, finalmente, a reparação, que é você, por exemplo, ajudar alguém com o mesmo problema. Então, a Dona Ivone passou por todas essas fases para conseguir a recuperação. A Dona Ivone contava sempre com assistência espiritual muito grande. Né? O Charles, o Roberto Canalejas, que ela sempre via o Roberto Canalejas, e ela falava o homem de barbinha. Aquilo lhe trazia muita tristeza, porque lhe evocava a traição. Então, era tristeza. Muitas das vezes nós passamos por males que a gente não recorda o que está nos incomodando. Quantas vezes no atendimento fraterno, a gente recebe uma pessoa com depressão e a pessoa diz, olha, eu tenho um bom casamento, tenho um bom emprego, tudo na minha vida está bom, eu não sei por que eu estou assim. Porque são as recordações, as reminiscências do passado que estão inconscientes, mas estão ali trazendo a culpa, trazendo o remorso. E precisam ser tratados dessa forma. A Dona Ivone contava com uma pleiade de amigos espirituais, né? A começar por Bezerra de Menezes, que era, digamos, aquele que era o coordenador geral. E ela dizia, a partir dos 12 anos de idade, o Dr. Bezerra acabou de me criar. Ele manda na minha vida. Ela declara exatamente assim. Ele manda em mim. E o Chico havia revelado para a Dona Ivone que ela havia sido filha do Bezerra numa certa encarnação. Então tinha uma ligação muito grande com o Bezerra. O Charles, né, o Roberto Canalejas, o próprio Camilo, e tantos outros espíritos que o ajudavam. Mas ela diz, além desses, existiam amigos ignorados. E ela mostra, ela fala então, que ela tinha ligações com os índios brasileiros goitacás. Porque
porque a sua bisavó havia sido índia. E ela diz que sempre via um índiozinho se apresentando e sempre a protegendo, sempre estando por perto na hora do aperto. Né? Tinha entre 18 e 20 anos e uma fisionomia muito triste. E ela narra, então, que num certo dia ela teve um desprendimento contra a sua própria vontade. Né? E ela diz, quando há esse tipo de desprendimento, os benfeitores espirituais não estão nos acompanhando, nós é que temos que estar ligados a eles pelo pensamento. E ela diz, começa a volitar pela rua, numa noite de lua cheia, uma noite muito bonita. Aquilo vai a entusiasmando, o perfume, né, a paisagem. Ela começa a cantar e a dançar e começa a desejar estar completamente livre. Ela fala, tão bom se eu libertar-se completamente para poder usufruir desta beleza definitivamente. E aí ela começa a baixar de vibração. Ela perde a vigilância. E quando ela se vê, ela está num lugar com vibrações extremamente ruins, onde havia muitas cobras e serpentes, e o amigo ignorado vem buscá-lo. O índio vem buscá-lo. A essa altura, ele já havia dito para ela. Ela havia perguntado, como é que você se chama? Eu não gosto de lidar com espíritos anônimos, dizia Dorival. Quero saber seu nome. Aí ele bateu de ombros e disse para ela, me chama de José. Então ela chamava esse índiozinho de José. E o José foi lá, a trouxe, a levou de volta para o seu quarto, ela viu o seu corpo numa crise letárgica, e então ele a ajudou fluidicamente e fez com que ela voltasse ao corpo físico. Experiências em que ela tinha sempre vários, essa foi uma dessas histórias, mas muitas outras histórias, em que aquelas pessoas que iam para a casa dela, na casa dela, eles pegavam as pessoas da rua, os pais, e levavam para casa. Davam banho, davam roupa, davam de comer, dormiam, e os filhos é que tinham que cuidar. E ela conta, né, que alguns deles, depois que desencarnaram, continuaram protegendo. Né? Então contava com uma assistência espiritual, porque quem faz o bem está sempre adiante do bem. Por que ela contava com essa assistência espiritual? Porque ela fazia o bem, vibrava no bem, só desejava o bem. Se a gente fizer isso, a gente também vai ter companhias espirituais para tal. E aí ela comenta, tais espíritos, né, que são esses amigos, têm me socorrido mesmo, livrando-me da perseguição dos bandoleiros do espaço. Porque o médium, ela diz, recebe muitos ataques, os quais costumam preparar armadilhas terríveis para os médios. Uma vez que o fenômeno de desdobramento espiritual é mecanismo que se verifica também naturalmente, fora da ação protetora dos instrutores invisíveis. É o que ela diz. Quando o desdobramento era natural, não era imposto pelo guia espiritual, ela ficava por conta dela. Não tinha a proteção dos instrutores invisíveis. Diferente de quando o Charles vinha e a fazia entrar num desdobramento. Aí ele ia acompanhá-la para onde fosse. As lições da Dona Ivone são muito ricas. Nós procuramos trazer alguma coisa aqui, só para a gente ficar com vontade de ler as obras. Tá? As 3 passagens que contamos estão no Recordações da Mediunidade. Agora, essa está no Devassando do Invisível. Quando ela narra que em 1915, portanto ela com 15 anos de idade, na sua casa, em São João del Rei, uma reunião mediúnica com a participação dos seus pais, onde tinha o médium Silvestre Lobato, e ela diz que foi o melhor médium de incorporação que eu conheci, deu passividade ao Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes disse assim, em breve nós teremos a invenção do rádio e da televisão. E através desta segunda invenção, da televisão, em breve tempo, o homem poderá contemplar o mundo espiritual. Quando essa revelação foi feita, o dirigente da reunião chamou a atenção do médium pela invigilância de deixar vir um mistificador e doutrinou o espírito Bezerra de Menezes. E ela diz, parte desta profecia já foi concluída, já está realizada. O rádio, que foi inventado na década de 20, a televisão, que foi inventada na década de 30, e ela conclui a lição dizendo,
Certamente, quando o homem merecer, a profecia se cumprirá totalmente. Poderemos, assim, contemplar o mundo espiritual através da nossa televisão. Imagina que beleza que será. E aí ela falando das profecias, das dificuldades, orientando os médios para o trabalho, né? Tal como os demais médios, tivemos de encobrir do público e até mesmo de amigos íntimos formosas revelações e até profecias, que posteriormente foram confirmadas. Ou seja, o médium, ele não deve fazer nenhum tipo de revelação. Principalmente porque os benfeitores espirituais não deixavam. E às vezes o médium vê uma coisinha desse tamanho e já sai contando para Deus e o mundo. Então, a dona Ivone Pereira veio nos ensinar como trabalhar na casa espírita. É boca fechada. O que de mais grandioso e belo o médium obtém e conhece da vida espiritual, lhe é vedado declarar aos companheiros da jornada terrena. Lhe é vedado. Só que além de bem assessorada espiritualmente, ela era obediente. Não pode falar, não fala. É como a gente precisa aprender com a dona Ivone Pereira. Não obstante, também somos impelidas pelos instrutores espirituais a dizer algo de quando em vez, pois que nem tudo poderá ser encoberto sem prejuízo da revelação. Como o Devação no Invisível, Recordações da Mediunidade, que ela recebeu ordens de escrever. Aí é diferente. O Charles falou para ela: conte a sua vida desde que você nasceu. Nós vamos escolher o que vai por livro e o que não vai. Só conte, não se preocupe com mais nada. Então ela recebeu instruções para contar a sua vida. Então essas duas obras estão recheadas do trabalho mediúnico de Ivone Pereira. Não só essas duas, mas essas são obras autobiográficas, orientadas por Bezerra de Menezes, para ela poder contar as suas experiências mediúnicas. E aí ela vem falar do desenvolvimento mediúnico, isso serve para qualquer tarefa na casa espírita. Onde está o bom desenvolvimento mediúnico, poderia falar o bom trabalhador da assistência social, o bom expositor, o bom coordenador de grupo de estudo, o bom atendente fraterno, o bom evangelizador. Poderíamos incluir isso aí em tudo. E ela diz: não implica somente a frequência de determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior, o cultivo de boas qualidades do caráter, o estudo, a meditação, a prática do bem, o método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante corrigindo vícios mentais, o amor generalizado irradiando para manifestações superiores. Enfim, uma renovação que não poderá ser certamente rápida, mas que será constante nos propósitos de progresso. Então o que ela diz é que a gente precisa praticar o bem, a gente precisa estudar. Para ser tarefeiro na casa espírita, tem que estudar para você saber o que você está fazendo. É o que ela está dizendo. E não é só isso, eu preciso diariamente controlar os meus pensamentos, eu preciso controlar os meus hábitos, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais coisas edificantes, eu preciso elevar minhas vibrações. É luta, como ela está dizendo, é luta. Não é da noite para o dia, mas eu preciso estar determinado a fazer essas coisas. E ela vem nos dar essa orientação. Alguns casos a mais ela vai contando, são tantos. A dona Ivone foi oradora por 44 anos, que ocupou a tribuna espírita. E ela diz que o médium, na oratória, ela diz, nem sempre, ou na maioria das vezes, o guia espiritual não está ali naquele momento em que nós estamos na oratória. O que na maioria das vezes acontece, ela diz, há um desdobramento horas antes ou no dia anterior. O médium é levado, o orador é levado ao mundo espiritual como seu guia espiritual. Lá ele recebe as orientações, lá ele faz a sua oratória. Depois, no dia, ele vai fazer uma repetição daquilo que ele lá fez. Ele treinou lá para falar depois. Então, muito interessante, porque são coisas peculiares que a gente não encontra em lugar nenhum. E a dona Ivone dando o seu depoimento. Então ela diz, por isso é importante o orador ele ter um descanso um pouco antes das palestras. Por isso é importante o ambiente estar bem preparado, porque qualquer dificuldade no ambiente vai prejudicar
a conexão. E ela diz, os guias espirituais controlam de longe, mas nem sempre estão presentes. A gente vê como era a prática mediúnica de Ivone Pereira. Aí essa imagem que é de Porto, né? Onde ela conta como recebeu memória de um suicídio. Ela conta que era levada em desdobramento. E lá ela via toda a cidade. Ela conheceu Porto, conheceu o Cais da Ribeira, ela conheceu o Rio Douro, que é esse que está aí, a Ponte Dom Luís, que é essa que está aí. Então ela diz, eu conhecia tudo sem nunca ter ido lá. Porque o Camilo levava ela lá, mostrava tudo, depois ela voltava para escrever o Memória de um Suicida. Né? Como a gente sabe, o Memória de um Suicida foi escrito em 1926. Foi publicado 30 anos depois. Então veja a paciência, que às vezes a gente não tem paciência de esperar uma coisinha acontecer na casa espírita, a gente já está impaciente. Ela esperou 30 anos para essa obra do século ser publicada. Então olha quanta lição ela nos dá. Repetimos mais uma vez, quando a gente menciona essas coisas, não é para a gente enaltecer Ivone Pereira, porque senão ela vai ficar aborrecida com a gente. É para a gente usar isso na nossa vida. Ela teve 30 anos, eu preciso ter 10 minutos. Eu preciso ter 2 minutos, às vezes, de paciência para ouvir um companheiro, para trocar uma ideia com paciência. E às vezes a gente não tem essa paciência. Então ela fala desses transes singulares. Eram transes singulares. Em que ela misturava o mundo espiritual e o mundo físico. Imagine o que é viver assim. Ela via em tudo o mundo espiritual e o mundo físico junto. Aqui é para a gente se lembrar da faculdade que ela narra da psicometria. A Dona Ivone tinha os mais variados potenciais mediúnicos. A psicografia, a psicofonia, a audiência, o desdobramento, a psicometria, era médium receitista, vidente. Deve estar esquecendo alguma coisa aí. Mas de todas as possibilidades. Então ela fala da psicometria, que é a faculdade que o médium tem de saber detalhes da vida de alguém quando está em contato com algum objeto daquela pessoa. Mas ela tinha a psicometria de ambiente. O que é isso? Ela chegava num lugar e ela viu que aquele lugar tinha sido há séculos atrás. Então ela, certa feita, foi visitar a casa de uma amiga, no subúrbio do Rio de Janeiro, que era uma casa do tempo do Segundo Império. E chegando lá, ela não estava vendo aquilo que estava lá. As ruas se abrem, ela diz, e eu comecei a ver uma senzala com escravos. Comecei a ouvir os gritos do escravo no Pelourinho sendo chicoteado. E aí ela não dormia. Imagina o que é isso. A pessoa vai para algum lugar e não consegue dormir 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ela se passou 6 dias nessa casa, sem dormir. E depois a dona da casa foi lhe confirmar que de fato ali havia sido uma senzala, e ele leva até o Pelourinho, onde ela estava vendo o escravo ser chicoteado, e lá estava o Pelourinho ainda em ruínas. Né? E por aí vai, lugares que ela vai, aí ela um riachozinho, ela vê um rio enorme, que ali já foi um rio enorme. Olhar para uma pessoa e identificar o que ela foi no passado. Olha o perigo. Perigo isso. Ela identificava, um dos casos que ela narra era um homem que ele era cego e tinha as manchas nas mãos e no corpo, né? Manchas. Então ela identificou que havia sido um inquisidor que cegava as pessoas, enfim. Ela olhava para a pessoa e via o passado através da psicometria de ambiente. Essa história, que também está no Devassando, é a história que nós trouxemos para concluirmos as nossas reflexões. Ela conta que no ano de 1957, ela também não sabe por quê, porque ela ia para as coisas sem saber porque ela era levada pelos espíritos, né? Ela foi para Belo Horizonte. Ela diz, não me lembro exatamente de fazer o quê. Ela foi para Belo Horizonte e lá foi visitar uma casa
uma boa residência, do casal Santos, o senhor Antônio Santos e a dona Ormezinda Santos, que haviam perdido uma filha aos 14 anos de idade, há 2 anos atrás, ou seja, em 1955. E aí, o casal ainda estava sentindo aquela dor, percebe ainda a tristeza no ambiente. Ela entra, vê sobre um aparador um grande retrato com a filha, né? Ornamentada com cravos brancos. E alguém vai para a dona Ormezinda e pergunta como que se chamava a sua filha. E ela olha, então, a dona Ivone diz que ela olha, que ela tinha olhos, pareciam 2 retalhos do céu, a dona Ormezinda. Com aqueles olhos azuis, ela olha para a imagem da filha e diz, ela chamava-se Elizabeth, mas nós a chamávamos de Betinha. Ela começa então a narrar, né, os anos antes, como era a Betinha, e aí ela diz que a Betinha tinha um sonho e havia já lhe pedido que no aniversário dela de 15 anos, que a mãe mandasse fazer um vestido bem bonito, idealizaram o vestido cor-de-rosa, com todos os detalhes, e a dona Ormezinda diz que conversava com a filha sobre os detalhes e tudo mais. Mas que não deu tempo da filha, nem do vestido ficar pronto, nem da filha usar, porque ela veio a desencarnar aos 14 anos de idade. Mas ela diz que ninguém sabia disso, só ela e a filha que estavam conversando sobre aquilo. E uma das irmãs, chamava-se Eunice, que era casada, estava lá. Já havia 3 dias que a irmã tinha sido sepultada, mas a irmã ainda estava lá, esperando que as coisas se acalmassem para voltar para sua casa. Naquela noite, a Eunice foi dormir no quarto da Zinda, que era a outra irmã, que era solteira. E, muito bem, teve um sono tranquilo, acorda de madrugada e percebe uma claridade no quarto. O quarto estava todo apagado. E aquela claridade, ela vai tomando uma forma e ela vê a irmã, Betinha, vestido com um vestido de baile cor-de-rosa. E ela tenta acordar a Zinda, a irmã, e a Zinda não acordava de jeito nenhum. Emitia alguns barulhos, mas não conseguia acordar de jeito nenhum. E ela ficou ali, a irmã, ela vendo a irmã durante alguns instantes. E depois aquela imagem sumiu, e no dia seguinte, ela era desenhista, a Eunice, ela desenhou então a irmã que ela viu, a roupa que ela viu, e a mãe identificou que era exatamente o vestido que ela havia combinado com a filha de fazer. Então, aquilo trouxe muito consolo para a família, né? Porque demonstrou que a morte não existe, demonstrou que a vida continua, demonstrou que a gente se afasta temporariamente dos nossos entes queridos. E a dona Ivone, ela narra que 2 anos depois, portanto 1959, ela foi visitar novamente aquela família. E foi, visitou o pai, visitou a mãe, depois foi dormir não na casa, num outro lugar. E ela disse que quando ela dormiu, ela viu um espírito se aproximar, uma jovem de 14, 15 anos, vestida com um traje escolar. E a jovem chegou e se apresentou como sendo a Betinha. E disse para ela, eu preciso que você me ajude. Preciso que você venha comigo. E aí ela diz que o Charles apareceu, a induziu num transe, ela saiu do corpo e foi agora orientada pelo Charles com a Betinha até a casa da irmã, até a casa da Betinha, dos pais da Betinha. Só que quando ela chegou lá, ela não viu a casa, que ela já tinha ido lá no dia anterior, 2 anos atrás. E ela viu um grande solar hindu, com as portas arcadas, uns capitéis dourados, uma coisa linda. Ela disse, mas o que está acontecendo? E aí a Betinha explicou, isso aqui é o meu sonho. Eu estou fazendo uma ideoplastia nesta casa para que os meus parentes sejam induzidos a abrir uma obra de caridade para cuidar das crianças e das gestantes. E esta obra foi aberta no ano de 1961, a Cruzada do Bem Elizabeth Santos. Está lá hoje em Belo Horizonte.
Da pouco mesmo entrei na internet para verificar, está lá, a cruzada tem como guia espiritual a Betinha, e a Betinha conseguiu realizar o sonho dela. A Dona Ivone foi a portadora do recado para que a obra se realizasse. Mas ela diz que eles já estavam induzidos a fazer isso pelas próprias induções mentais que a filha estava trazendo. Então nós encontramos lições. Aí está o logotipo da Casa da Betinha, Cruzada do Bem Elizabeth Santos, que funciona até hoje lá em Belo Horizonte. Então, a gente percebe o trabalho da Dona Ivone trazendo o Consolador prometido, trazendo as missões, interferindo em todos os lados, para que a gente possa encontrar força e coragem para seguir a nossa caminhada. A Dona Ivone, a sua fidelidade a Allan Kardec, a sua fidelidade a Jesus, o seu bom senso, ela que era uma pessoa extremamente bem-humorada, às vezes ela aparece com uma fisionomia mais carrancuda, mas aqueles que conviveram com ela dizem que ela era extremamente bem-humorada, que só tinha uma coisa que a fazia ficar mais séria, que era quando se queria desviar dos princípios doutrinários. Ela lia e relia anualmente todas as obras básicas, estudava Allan Kardec, pautou a sua atuação mediúnica nas obras de Allan Kardec, para que pudesse realizar tudo aquilo que havia se comprometido no mundo espiritual quando veio para esta reencarnação redentora. Trazer o alívio para a questão do suicídio. Hoje a gente tem na nossa cidade um índice alarmante. No Brasil, um índice alarmante. Não tão grande quanto lá fora, mas crescendo muito o índice, em especial entre os jovens. E nós temos a tarefa, todos nós que tivemos contato com essa obra, de levar orientação e consolo para as pessoas que pensam nessa possibilidade. Levar consolo, como é o propósito do Consolador prometido. Como registrou o evangelista João as palavras de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, para que fique eternamente convosco. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque Ele estará convosco, Ele estará em vós. O Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Temos na nossa mão esse tesouro. Temos na nossa mão o tesouro das obras de Ivone Pereira, embasados no Consolador prometido. Nós somos pessoas felizes. Nós somos pessoas privilegiadas até, de termos conseguido adentrar os portões de uma instituição espírita e tomarmos conhecimento com esta riqueza. Mas sabemos que muito se pedirá a quem muito recebeu. E quando a gente tem este privilégio, para quando a gente chegar lá fora, a gente de fato seja o sal da terra. A gente de fato leve tudo isso que nós aprendemos aos corações aflitos e sofridos, que clamam por socorro ao nosso lado, e muitas das vezes a gente não tem paciência para ouvi-los. Estejamos mais atentos, porque o mundo espiritual precisa de nós para atuar. E nós temos as ferramentas em nossas mãos. Trabalhemos com atenção, procuremos, a exemplo da Dona Ivone, aproveitar a encarnação para podermos nos redimir de erros, de dificuldades que certamente temos que resgatar. Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer nesta caminhada. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.